Muito bem, amantes de idioma, na aula de hoje nós vamos falar sobre o discurso do Joe Biden, né, que ele deu lá para os ucranianos, né, devido à guerra que a gente está acompanhando aí. Estão passando nas notícias aí da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, que a Rússia está infelizmente invadindo a Ucrânia aí, né, fazendo horrores. E aí o Joe Biden ele pronunciou-se num discurso aqui, né, dando apoio aos ucranianos, e a gente vai acompanhar um pouco desse discurso que ele falou, entender o vocabulário, ver como é que ele utilizou cada coisa, estrutura, frases, enfim, né? Vamos estar aprendendo aqui. Eu quero dar uma dica a você também, né, porque vai ter o PDF aí na descrição do vídeo, tá? Então é importante que você veja esse PDF e você pode estar fazendo suas anotações, no caso, usando um marcador de texto, né, para poder marcar as palavras que você tem dificuldade, que você não conhece, e aí você buscar no dicionário, colocar, fazer as suas anotações, né, como você pode ver aí, né, então você pode estar fazendo isso, né, estou dando um exemplo aí para vocês verem como é que vocês podem estar fazendo, porque isso ajuda muito a você também acumular mais vocabulário e fazer as anotações, poder imprimir o PDF também, né, que vai facilitar para poder estar estudando e aumentando o vocabulário. Então é importante que faça, né, para poder exercitar, isso é muito bom. Então é dessa forma, é uma forma ativa de você atuar, de você aprender de verdade, né, não só ficar assistindo, isso não vai adiantar nada. Então você tem que pôr em prática tudo isso aí, tá bom? Então vamos iniciar o nosso vídeo, mas antes se inscreve no canal, ativa as notificações aí, porque tem vídeo novo toda semana, tá bom? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. I've just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine. I told him, as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people of Ukraine and as they bravely fight to defend their country, and they are doing that. And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka, and diamonds. And we're going to continue to squeeze Putin. Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price. Bom, agora a gente vai detalhar esse diálogo por partes para a gente poder entender, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine. Bom, primeira parte aqui, o Biden, ele diz o seguinte: just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine. É dessa maneira que ele fala, tá? Só que assim, essa estrutura, I've just spoken, né, que é o que a gente ouviria normal, I've just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine, right? Só que ele não fala assim, ele fala just spoken. Ele omite o I've, né, que é a contração de I have, e fala just spoken, que é uma estrutura do present perfect, onde você deveria usar I've just spoken. Só que ficou aquela coisa, para bom entendedor, minha palavra basta. Então, como o just spoken, que é uma estrutura do present perfect, no caso just, mas o spoken dá essa ideia de I've just spoken. Eu sei que é I've just, I have just spoken por causa do spoken, tá? Então o spoken é o particípio do passado e o just ele é usado, né, com essa estrutura do present perfect, que quer dizer eu acabei de falar, né? I've just spoken. Ele fala just spoken, né? Então I've just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine, né? Eu acabei de falar, eu falei, né, também pode ser, ou eu acabei de falar com o presidente, né? Eu acabei de falar há algum tempo com o presidente Zelensky da Ucrânia, tá? Então é o que ele diz. Outro detalhe que eu quero abordar aqui é o seguinte: ele fala President Zelensky of Ukraine, né? Então o presidente Zelensky da Ucrânia. Esse da Ucrânia deveria ser from, né? From Ukraine e não of Ukraine, right? Então não se usa of para preposição, no caso de, como preposição de origem. Se usa o from. Então eu não posso falar I am a student of Ukraine. Eu sou um estudante da Ucrânia, né? I am a student of Ukraine. Não posso dizer of Ukraine. Eu tenho que falar from, né? I'm a student from Ukraine. I'm a student from Brazil, né? I'm a student from Switzerland. Eu sou estudante da Suíça, da Ucrânia, do Brasil, enfim. Então, é a preposição from e não a preposição of, ok? Então, é um equívoco, né? Mas as pessoas
falam assim também nos Estados Unidos. Não é um erro assim agressivo, vamos dizer, tá? Então vamos lá, vamos para a segunda parte. I told him, as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people of Ukraine. Bom, então ele diz assim, ó, I told them as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people from Ukraine. Né? Aqui ele nem usa também assim o from, né? Você não ouve o from, você não ouve nem o from nem o of. Ele fala meio que with people in Ukraine, né? Então fica meio que isso. I told them as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people in Ukraine. É tipo isso que ele fala. Também pessoas da Ucrânia, ucranianos, então a origem da Ucrânia tem que ser o from Ukraine, right? Então aí ele diz, I told them as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people from Ukraine, né? Então eu disse a eles, como eu tenho cada e toda vez que nós conversamos, os Estados Unidos estão de apoio com as pessoas da Ucrânia, né? Eu tenho cada apoio, eu tenho cada suporte, né? E toda vez que nós conversamos, né, que nós conversamos, os Estados Unidos está de apoio com os ucranianos, né, com as pessoas da Ucrânia. Então é isso que ele diz, né? Eu disse a eles como eu tenho cada suporte e toda vez que nós conversamos, os Estados Unidos está de apoio com os ucranianos, com as pessoas da Ucrânia. Vamos seguir agora com a outra parte. And as they bravely fight to defend their country, and they are doing that. Bom, e aí ele fala assim, and they're bravely as they bravely fight to defend their country, and they are doing that, né? Então, tipo, e eles estão bravamente, né? Ele fala, e eles estão bravamente, como eles bravamente lutam para defender sua nação, seu país, né? Os países deles. E eles estão fazendo isso, ok? Então, they're bravely. Bravely vem de brave, bravo, sabe? Bravely, bravamente, né? Com vigor. Então, and they're bravely, né? Eles estão bravamente, né? Como eles bravamente, as they bravely fight, como eles bravamente lutam, to defend, para defender, their country, né? Para defender o país deles, ou para defender a sua nação, a nação deles. And they are doing that. E eles estão fazendo isso. Vamos seguir aqui o diálogo para outra parte aqui, para a gente entender melhor os contextos. And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep. Bom, e aqui ele diz o seguinte, and as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep. Veja só, então ele diz assim, ó, e como Putin continua os seus ataques sem misericórdias, né? Merciless vem disso, né? De impiedosos, né? No caso, impiedoso, sem misericórdia, porque mercy vem de misericórdia, merciless é sem a misericórdia, é impiedade, sabe? Então, and as Putin, como Putin, né? As Putin continues, ele continua his merciless assault, continua seus ataques impiedosos. The United States and our allies and partners continue to work in lockstep. Alright? Então ele diz assim, ó, os Estados Unidos, the United States and our allies, né, que é nossa OTAN, né, and partners, né, e os parceiros, né, continuam trabalhando firme e forte, né, continuam trabalhando duro, continue to work in lockstep. To work in lockstep é trabalhar de maneira rígida, trabalhar firme e forte em prol de uma ação, tá? Então, to work in lockstep é o verbo que a gente tem aqui, trabalhar duro, trabalhar rígido, trabalhar ríspido ali na coisa, tá? Então, é isso que ele fala. Então, and as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep, ok? Então, como Putin continua seus ataques impiedosos, os Estados Unidos e nossa OTAN e os parceiros continuam trabalhando duro, alright? Vamos seguir com a conversa aqui. To ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage. Bom, aí ele fala to ramp up
the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in a global stage. Então veja só, to ramp up, né? Você fala to ramp up quer dizer construir, né? To ramp up the economic pressures, né? Pressures on Putin. No caso, para construir uma pressão econômica no Vladimir Putin, que Putin, no caso, é o presidente da Rússia, tá? And to further isolate Russia in a global stage. To further isolate Russia in a global stage. Né? E para mais, no caso, to further, para mais isolar a Rússia, né, no estado global, né, do estado global, para o isolamento da Rússia no estado global, para isolar a Rússia ainda mais do estado global. Bem tranquilo aqui, né? Vamos ver a próxima parte do diálogo. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka and diamonds. Bom, essa parte é um pouquinho longa, né? Mas vamos lá. Vamos entender aqui, ó. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka and diamonds. Então, veja só, ele diz assim, we're also taking a further step. Né? No caso, nós também demos mais um passo, né? O abandono das importações, né? Abandoning imports of goods, né? Abandonando as importações de mercadorias, of goods. Goods quer dizer mercadoria, tá? Good quer dizer bom, goods com S, você tem mercadorias. Então, ele diz isso. Ele fala isso, né? We're also taking a further step. Nós também demos mais um passo, né? De abandonar as importações de mercadoria, né? Abandoning imports of goods from several signature sectors. No caso, de várias marcas, setores de marcas of the Russian economy, né? De vários setores de marcas da economia russa. E aí ele fala, né? No caso, of the Russian economy, entendeu? Então ele diz assim, including seafoods, vodka and diamonds, né? Incluindo, né, frutos marítimos, né? Comidas como caranguejo, essas coisas, né? Camarão, tá? Seafoods, né? Quer dizer isso, são frutos do mar, ok? Comidas, né? Que são extraídas do mar, peixe e outros, tá? Vodka, né? Que é a vodka que conhecemos. And diamonds, né, que são os diamantes, ok? Então fica assim, nós demos mais um passo, né, que é de abandonar as importações das mercadorias de vários setores de marcas da economia russa, incluindo frutos do mar, vodka e diamantes, ok? Então, we're also taking a further step of abandoning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, includes seafoods, vodka and diamonds. Alright? E para finalizar, vamos ver a última parte aqui do discurso que ele fala sobre o Putin e entender aqui, né, para poder a gente finalizar esse diálogo. And we're going to continue to squeeze Putin. Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price. Bom, e por fim, ele diz assim, we're going to squeeze Putin, right? We're going to squeeze Putin. O que é que ele quer dizer, né? Nós vamos pressionar. Squeeze, o verbo to squeeze quer dizer espremer, pressionar, né? Pode ser nesse sentido também. Não é só espremer um limão, por exemplo. Squeeze a lemon, por exemplo. Mas squeeze também, no caso de pessoa, é você pressionar, é você, entendeu? Não é espremer no sentido literal aqui que ele usou, mas é no sentido de pressionar, né? Então, we're going to squeeze Putin, né? Nós vamos pressionar o Putin, tá? E aí ele diz o seguinte, Putin is an aggressor, ok? Putin é um agressor. Putin is an aggressor. E ele fala, he is the aggressor. Ele é o agressor, entendeu? He is the aggressor, ou seja, ele imputa tudo que está acontecendo da guerra sobre o Putin, chamando-o de agressor. Então, Putin is an aggressor. He is the aggressor. Não é um agressor qualquer, né? É o agressor. Ele é
o agressor, ou seja, ele é o responsável. Então foi imputada a responsabilidade da agressão, da guerra ao Putin. E aí ele fala, and Putin must pay the price. And Putin must pay the price, né? Ele diz assim, e o Putin deve pagar o preço. O must, no caso, Putin must pay, né? É um modal verb, né? Que é um verbo modal, must. E must, ele é usado para indicar dever, obrigação. Must pay, no caso, dever pagar, tem que pagar. Então ele indica obligation, né? Você é obrigado a pagar o preço. Nesse caso, Putin must be the price. Então o uso do must desse modal é para indicar obligation, né? No caso, obrigação, dever, né? Ele tem que cumprir isso, ele tem que pagar o preço. Bom, agora que você já conhece, né, tudo que eu já expliquei aqui, vamos ouvir o diálogo novamente para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. I've just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine. I told him, as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people of Ukraine and as they bravely fight to defend their country, and they are doing that. And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka, and diamonds. And we're going to continue to squeeze Putin. Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price. Bom, então é isso, amante do idioma. Eu fico por aqui. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos. See you in the next ones. Bye bye!